Com Deus, não devemos ter medo de nada. Sem Ele, deveríamos ter medo de tudo. Santo Agostinho. Antes de começarmos esta incrível história, gostaríamos de pedir que você se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Assim você nos ajudará a continuar produzindo vídeos especiais para você. Muito obrigado e que Deus abençoe. A Igreja celebra, no dia 3 de maio, a memória dos grandes apóstolos, São Filipe e São Tiago, companheiros leais de Nosso Senhor, escolhidos por Ele para propagar o Evangelho por todo o mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos, além do que consta nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e em algumas cartas do Novo Testamento. Os Evangelhos citam dois apóstolos chamados Tiago. Um, comumente chamado de Tiago Maior, era o irmão de São João e filho de Zebedeu, enquanto o outro, identificado como filho de Alfeu, natural de Nazaré, portanto, conterrâneo de Jesus Cristo, é uma figura sobre quem pairam algumas dúvidas quanto à identidade. Isso porque, com frequência, ele também é identificado como Tiago o Menor, que seria filho de Maria de Cleofas e primo de Jesus Cristo. Este Tiago Menor teve papel fundamental na Igreja de Jerusalém, foi o seu primeiro bispo, especialmente ao dizer que os pagãos podiam ser acolhidos na Igreja sem antes ter de se submeter à circuncisão. Além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especificamente para ele e o nomeou uma das colunas da Igreja. A esse mesmo Tiago Menor é atribuída a carta que leva seu nome, na qual consta a conhecidíssima afirmação de que a fé sem obras é morta. O famoso historiador judeu Flávio José relata a informação mais antiga sobre a morte de São Tiago. Ele narra que o sumo sacerdote Anano, filho de Anás, aproveitou o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago. Ele foi martirizado pelos judeus. O ano era 62 e o instrumento do martírio foi o apedrejamento. Tinha 96 anos, sendo um ancião que sequer foi respeitado pela sua extrema idade. Como Jesus Cristo, seu divino primo, São Tiago também disse antes de morrer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. 8 anos depois de morto, aconteceu o cerco de Jerusalém, onde muitos viram os horrendos fatos como um castigo pela morte de São Tiago. Filipe era natural de Betsaida, mesma terra de Pedro e André. Apesar de sua origem hebraica, seu nome é grego, o que indica uma abertura cultural que, ressalta o Papa Bento XVI, não se deve subestimar. Os momentos em que Filipe é citado nos Evangelhos são pontuais, mas significativos. São João diz que ele foi chamado por Jesus e, tendo encontrado Natanael, diz-lhe: Encontramos aquele sobre o qual escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou Natanael. Vem e verás, replica Filipe, demonstrando, conforme aponta o Papa Bento XVI em catequese específica sobre esse apóstolo, as características da verdadeira testemunha que não se contenta em propor o anúncio como uma teoria, mas interpela diretamente o interlocutor, sugerindo-lhe que faça ele mesmo uma experiência pessoal do que foi anunciado. Filipe aparece novamente por ocasião da multiplicação dos pães, quando Jesus lhe pergunta onde eles comprariam pão para alimentar aquela multidão. Filipe responde de maneira sensata, considerando o número de pessoas ali presentes, dizendo que 200 denários, ou seja, 200 vezes o valor da diária de um trabalhador, não bastariam para que cada um comesse um pedaço. Jesus ter se dirigido a Filipe demonstra que ele era uma figura de destaque entre os discípulos, o que é reforçado pelo fato de que ele sempre aparece em 5º lugar nas listas dos apóstolos. Antes da paixão de Cristo, Filipe é procurado por alguns gregos, que lhe pediram para ver Jesus. Muito possivelmente o próprio Filipe falava grego, motivo pelo qual os estrangeiros o procuraram. Por fim, Filipe aparece recebendo uma espécie de reprimenda do Senhor, quando na última ceia, Jesus dissera que o conhecer significava conhecer também o Pai. Filipe replica pedindo: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Ao que Jesus responde: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe?
Quem me viu, viu o Pai. Como pedes que te mostre o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai em mim? Um fato curioso da vida de São Filipe, narrada por escritores contemporâneos seus, é que o apóstolo foi chamado por Jesus já sendo casado e com 3 filhas. Portanto, o seu alistamento na fileira dos apóstolos, consentido por sua família, não veio sem dor. Após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo, certamente Filipe creu que quem via Jesus via o Pai, tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte. Seu falecimento é considerado por volta dos anos 80, pois é quando seu discípulo ardente, São Policarpo, que fará maravilhas pela Igreja nascente, se converte para a verdadeira religião. Não bastando trazer São Bartolomeu, a envergadura da grandeza de São Filipe aumenta mais com a lista de discípulos convertidos encabeçada por São Policarpo. Sua morte teria acontecido em Irápolis, em terras da antiga Grécia, tornando o laço que os une ainda mais palpável. Teria sido apedrejado, crucificado e sepultado por seus perseguidores, que odiavam a fé cristã e suas maravilhas. São Filipe e São Tiago foram privilegiados, porque conviveram de perto com Jesus, foram catequizados, formados pelo Senhor. Não podemos esquecer, contudo, que muitos dos discípulos de Jesus não suportaram seus ensinamentos e o abandonaram, como narrado por São João. A santidade desses 2 apóstolos não vem do fato de eles terem sido chamados por Jesus e convivido com ele, mas pela maneira como eles corresponderam ao chamado, desapegando-se da sua vida por amor ao Senhor, gastando a própria vida para anunciar Jesus e, por fim, perdendo a própria vida para ganhá-la, como ensinou seu divino mestre. As festas dos apóstolos são dias especiais para nós, que queremos levar o Santo Evangelho aos outros. Os apóstolos se reúnem com muita frequência ao redor de Jesus, às vezes em um monte, outras ao redor da mesa. Eles compartilham longas caminhadas, um a um. São momentos de intimidade que nunca serão esquecidos de suas mentes. Também nós, pela sua misericórdia, vivemos com nosso Senhor Jesus Cristo, e à medida que experimentamos o amor de Deus por cada um de nós, surge naturalmente o desejo de falar dele aos outros, pois não cabe num peito só tanta alegria. Entendemos que desta forma, toda a ação, toda a atividade de um cristão é apostolado, sem ter que se propor fazer algo distinto das suas ocupações. Os outros sentem a sua proximidade, a sua serenidade apesar das dificuldades, em sua alegria. A Igreja cresce por atração, e a transmissão da fé verifica-se com o exemplo, até ao martírio. Quando se vê esta coerência de vida com o que nós dizemos, surge sempre a curiosidade. Mas por que ele vive assim? Por que leva uma vida de serviço ao próximo? E essa curiosidade é a semente que o Espírito Santo pega e leva em frente. Toda a vida do Senhor, as suas palavras, as suas obras, a sua passagem pela terra, nos transforma. São Paulo lembra aos coríntios que estamos edificados sobre essa mensagem e que ela nos salva. É um mistério real e maravilhoso, uma memória que é mais do que uma lembrança, porque está presente em nossa vida. São Tomás de Aquino, servindo-se da terminologia da tradição filosófica em que se encontra, explica: A fé é uma habitus, ou seja, uma predisposição constante do espírito, em virtude do qual a vida eterna tem início em nós. Uma vida vivida plenamente pelos apóstolos que recordamos hoje. Um dos aspectos que nos entusiasma na vida dos apóstolos é a sua capacidade de sonhar grande e de trabalhar para atingir os sonhos. Eles não param diante dos obstáculos porque sabem que Cristo já os venceu e que nem a morte é mais forte que o poder divino. Eles estão repletos de audácia e magnanimidade, virtudes que também nos impelem a uma missão emocionante, na qual sabemos que não estamos sozinhos, que podemos contar com a força de Deus. Nada pode bloquear nem assustar quem experimenta a presença do Senhor em sua vida diária. Magnanimidade, ânimo grande, alma ampla, onde cabem muitos, é a força que nos move a sair de nós mesmos, a fim de nos prepararmos para empreender obras valiosas, em benefício de todos. O magnânimo dedica sem reservas as suas forças ao que vale a pena. Por isso é capaz de se entregar a si mesmo. Não se conforma com dar, mas dá-se.
e assim consegue entender qual é a maior prova de magnanimidade: dar-se a Deus. Ao nos dedicarmos às nossas atividades, podemos pensar na magnanimidade dos apóstolos Filipe e Tiago. Filipe falou com entusiasmo a Natanael e com simplicidade pediu a Jesus para ver o rosto do Pai. Segundo a tradição, ele se dirigiu à Frígia para evangelizar e morrer como mártir. Por outro lado, Tiago, parente do Senhor, foi bispo de Jerusalém. Os dois, pilares da igreja nascente, não hesitaram em arriscar a sua segurança para transmitir a mensagem divina de alegria onde o Espírito Santo os levasse. E, para ter mais audácia, olhemos para Jesus. A sua profunda compaixão não era algo que o ensinava, não era uma compaixão paralisadora, tímida ou envergonhada, como sucede muitas vezes conosco. Era exatamente o contrário. Era uma compaixão que o impelia fortemente a sair de si mesmo, a fim de anunciar, mandar em missão, enviar a curar e libertar. Reconheçamos a nossa fragilidade, mas deixemos que Jesus a tome nas suas mãos e nos lance para a missão. Somos frágeis, mas portadores de um tesouro que nos faz grandes e pode tornar melhores e mais felizes aqueles que o recebem. A ousadia e a coragem apostólica são indispensáveis em nossa missão. São Filipe e São Tiago, vós que convivestes com tanta proximidade com nosso Senhor Jesus Cristo. São Tiago, talvez tu brincaste com nosso Senhor quando éreis crianças. Talvez fostes à sinagoga juntos aprender a lei de Deus. Vós fostes formados pelo Mestre, ouvistes dele tantos ensinamentos, partilhastes o pão, partilhastes também as perseguições e preocupações. Peço-vos que me ensine a mim, que só vi a Cristo sob o véu dos sacramentos, a perseverar no seguimento do Evangelho. Peço-vos que me ajudeis a ter a coragem de me lançar na evangelização, sem medo dos perigos das censuras, da humilhação. Peço-vos que rogueis para que eu esteja sempre atento, para ajudar aqueles que querem conhecer Jesus como tu estiveste, São Filipe. Peço-vos vossa intercessão para que eu seja firme na defesa da verdade, como tu sempre foste, São Tiago. Peço-vos auxílio para nunca ter uma fé apenas da boca para fora, mas sim uma fé sustentada pelas obras, uma fé de quem realmente conheceu a Cristo e se converteu. Uno-me, por fim, à Igreja, que hoje reza: ó mártires ilustres, faróis de tanta luz, na fé e na esperança já vemos a Jesus. E um dia em plena glória, então sem véu algum, vejamos face a face o Deus que é trino e um. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Filipe e São Tiago, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós.